suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 14 de janeiro. Hoje comemora-se o dia do enfermo, o dia da contabilidade e também o dia do empresário. Você que exerce uma dessas atividades ou funções, queremos aqui transmitir os nossos parabéns. Desejamos nesta manhã também lembrar a todos que hoje estaremos ouvindo a conclusão de uma mensagem ministrada pelo presbítero Wagner Vidal. Ele é presbítero da Igreja Ação Evangélica, esteve pregando também em nossa igreja e nós registramos esta palavra que eu creio. Ontem ouvimos a primeira parte, bastante edificante para você que está conosco nesta manhã, não tenho dúvidas. E nós vamos nesse instante fazer uma oração de gratidão pela semana que Deus está nos concedendo. Pai, obrigado por este novo dia, por esta oportunidade quando nós abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração para mais uma vez recebermos a Tua palavra. Que Tu se instrumentalize do presbítero Vidal para que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que Tu se digne de abençoar a cada telespectador agora na ministração desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o presbítero Wagner Vidal. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Meu Deus. Esdras, capítulo 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Meu irmão, avivamento é o retorno às Escrituras. Sabe o que é que nós precisamos voltar a fazer? Voltar a ter esse livro como bússola, como guia para as nossas vidas. O povo havia esquecido, havia deixado para trás os ensinamentos, a meditação neste livro. E a consequência foi que eles começaram a entrar por caminhos na qual o Senhor não se agradava. Mas Deus nos convida nesta noite a voltarmos a meditar nesta lei e a ter prazer. Não, pregador, irmão, eu tenho o prazer de jogar videogame. Eu tenho o prazer de assistir um filme bom. O meu prazer está em comer uma comida gostosa. Eu preciso dizer que o prazer do justo está na lei do Senhor. E nela, ele medita de dia e de noite. Eu me pego muitas vezes na minha moto, conversando com o Senhor. É negócio de doido. Então se você me vê passando aqui, você pode dizer, lá vai o doido. Porque é uma prática que o Senhor me ensinou. É andar com Ele. É andar pensando. E às vezes eu me pego
falando da palavra do Senhor para ele mesmo. Mas à medida que eu vou falando, eu descubro o Senhor falando de volta para mim coisas maravilhosas. Eu já me peguei me emocionando em locais públicos, porque o Senhor estava ministrando algo ao meu coração. Eu trabalhava na Coteminas, e eu recordo Deus falando algo ao meu coração, me ensinando algumas verdades. E eu, durante o horário de trabalho, não consegui me conter, porque o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus a quem nós servimos, um Deus verdadeiro, um Deus que a sua palavra nunca caiu por terra, um Deus que não há mudança nem sombra de variação, um Deus bom, falando comigo. Deus, Ele fala com o seu povo. Amém? Posso ouvir um amém? Deus, Ele fala. Deus, Ele se revela. Deus, Ele ministra ao coração dos seus as suas verdades. Por isso que nós devemos preencher nossa mente com a sua palavra. Precisamos pensar. Você precisa passar o dia pensando na lei desse Deus maravilhoso. Se para você é uma prática que você não consegue, e é razoável, não se consegue sem prazer. Nesta noite eu quero orar por você, para que Deus conceda vontade, desejo, fome pela sua palavra. Nós precisamos voltar urgentemente para as Escrituras. Nós precisamos verdadeiramente fazer como o povo no tempo de Esdras, chorar amargamente por nossos pecados. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, ó pecadores, e vós de ânimo duplo, endireitai os vossos caminhos. Convertei-vos vosso riso em tristeza, e a vossa alegria em pranto. Humilhe-se perante o Senhor, porque no seu tempo Ele vos exaltará. Precisamos voltar. Precisamos regressar para as Escrituras. Porque somente dela nós somos alimentados. Porque o Verbo, que é o pão da vida, Ele fala por meio, de forma segura, da sua palavra. Então isso que você traz embaixo do sovaco ou na mão, isso é a própria voz de Deus falando conosco. Como disse Hernandes, não contém, mas é a palavra de Deus. E o justo, ele tem prazer nessa lei. Aí ele vai dizer como é
é como árvore plantada à beira das águas. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Nas Escrituras, essa água é uma figura do Espírito Santo. E esse rio, esse ribeiro, com frequência nós associamos a provisão divina. Sabe por quê? É como árvore plantada a águas correntes, e tudo que ele faz prospera, porque Deus, Ele supre as nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Verdadeiramente, quem está ligado, quem foi enxertado no Senhor, tem uma confiança. Ele pode dormir de cabeça tranquila. Sabe por quê? Porque o Senhor é com ele. O Senhor está com ele. O Senhor provê. O Senhor abre portas. O Senhor se mostra grandioso para fazer o impossível para os seus. Eu me recordo certa feita, quando em uma situação eu perdi o meu emprego, desempregado. Eita crise. Mas Deus, Ele me disse algo. Deus me disse que ia me fazer prosperar. E Deus me levou a abrir o meu próprio negócio. Quando eu pensava que era o fim, o desemprego foi somente uma circunstância, somente uma situação para Deus me abençoar. Sabe por quê? Porque nós não estamos só. O nosso Deus não nos deixou a nossa própria sorte. O nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus, Ele zela pela nossa vida. É como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Eita! Quando o Senhor nos compara a árvores, tem algo muito interessante. A parte mais importante da árvore são suas raízes. Você pode cortar a árvore assim, no pé, e ela pode voltar se ela tiver raiz. Assim como as raízes é a parte oculta das árvores, as nossas raízes espirituais também não são visíveis. Jesus, Ele disse assim: quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto. Mateus capítulo 6 vai nos mostrar que tanto as nossas boas ações
como a nossa oração e o nosso jejum, eles são coisas que devem ser realizados em secreto. A expressão segredo e secreto você vai encontrar várias vezes em Mateus capítulo 6, porque nos ensina que a nossa vida com Deus, ela não se resume a esse momento aqui na coletividade. A nossa vida com Deus, ela se dá no secreto, quando ninguém vê. É só você e Deus. Por isso, eu te convido a passar momentos a sós com Deus na sua casa, no seu trabalho, a meditar neste livro, assim que acordar, e pensar também antes de dormir. Esses momentos a sós com Deus vai te ensinar muita coisa. Crente sem devocional, crente sem momentos a sós com Deus é um crente frágil. É um crente que eu não enxergo com bons olhos. Porque toda Escritura, em toda ela, existe convites, o Senhor nos chamando para estarmos com Ele. Amém? A Bíblia, ela vai nos dizer que dá o seu fruto à árvore, né? Dá o seu fruto no tempo certo. O mais interessante é que a árvore, ela não consome seus próprios frutos. São para os outros. Quando você ora e descobre a Deus e busca a Ele, e você se torna este homem aqui, o homem justo desses salmos, o mais interessante é que quem está à sua volta é abençoado. Quem está próximo de você, a sua família, é que colhe desses frutos. É a pessoa que está próximo de você que come dos seus frutos. Versículo 4. Não é o caso dos ímpios. E só uma curiosidade. O versículo 1, ele nos aponta o caminho. O caminho que o justo deve trilhar. O versículo 2, ele mostra da lei. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o versículo 3 nos mostra a vida, que aponta para o que o próprio Cristo disse ao seu respeito: eu sou o caminho. Versículo 1, eu sou a verdade, e eu sou a vida. O crente, ele vê Jesus no Salmo 1, porque entende que verdadeiramente
aqui está nos ensinando acerca de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Versículo 4, eu só tenho mais 5 minutos. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Se o justo é comparado a uma árvore, o ímpio é comparado a uma palha. Aí eu lhe pergunto, o que é a palha? Para que serve? Qual a sua utilidade? A palha, ela não tem valor algum. A palha nas Escrituras aparece lá em Mateus 3, a Bíblia falando sobre João Batista, que ele vai pegar a palha e vai lançar ao fogo. E aparece em Jeremias perguntando: que tem a palha com o trigo? São totalmente distintos. E Jesus vai nos ensinar também sobre isso, dessa diferença do joio e do trigo. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Aqui nós percebemos uma clara referência ao momento em que ele vai separar o joio do trigo, que vai colocar os que são árvores de um lado e os que são palhas do outro. Mas vamos à frente. Versículo 6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, ou leva à destruição. O Senhor conhece o caminho dos justos. Esse conhecer, ele diz respeito, ele está relacionado a cuidar, preservar, conduzir. O Senhor conduz o caminho dos justos. Aleluia. Deus disse assim, eu conheço as minhas ovelhas. A mesma expressão aparece, conhecer. O Senhor conhece os que são dele. Conheço as minhas ovelhas. Esse conhecer também aparece quando Cristo diz: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E essa condução, esse guiar, ele é até a glória. Não é conduzir por um período de tempo, é conduzir até a glória. Mas existem aqueles que o Senhor não conhece. Ele mesmo fala, quando disse que nos últimos chegarão até a Ele, dizendo: em Teu nome fizemos isso. E o Senhor haverá de dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. No texto, na parábola das 10 virgens, as 5 imprudentes, o Senhor termina dizendo: é verdade que eu não as conheço.
A salvação, ela é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Pela graça sois salvos. O mesmo Deus que nos salva, Ele se responsabiliza de nos conduzir até o fim da nossa caminhada. Spurgeon disse assim: nós podemos até cair na lama, mas só os porcos rolam por ela. Sabe por quê? Porque ainda que caia, o Senhor levanta o justo. Romanos capítulo 8 vai nos ensinar algo desta natureza. Porque a gente poderia se perguntar: e quando eu pecar, o que vai acontecer? Eu vou perder? O apóstolo vai dizer assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fomos, Romanos capítulo 5, justificados por Deus, quem pode nos acusar de alguma coisa? O Deus que começou a boa obra, aleluia, haverá de aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por amor de Cristo que nos amou. Amém? Que o Senhor nos conserve na sua presença, para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Nós só temos que agradecer ao presbítero Wagner Vidal pela sua participação no nosso programa e a você também que esteve conosco, convidando a todos para que amanhã estejamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.